Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém? Pode aplaudir, igreja, Jesus aí, bem forte para cá, Jesus. Pastor Diogo. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está teu coração nessa noite? Vamos lá? Vamos para mais uma jornada, mais uma etapa. Vamos ver o que Deus ele está guardando, o que Deus ele está segurando para nós nessa noite. Para nós entrarmos e navegarmos nessa dimensão, nessa esfera a qual Ele tem preparado e guardado para nós. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês acordarem. Então, Deus ele tem coisas reservadas para nós. Eu gostaria de perguntar algo para você nessa noite. A presença de Deus é importante no seu dia a dia? A presença de Deus, ela faz alguma diferença no seu dia a dia? Eu gostaria de falar para você nessa noite que Deus ele estava com Daniel, mas Daniel não foi livre da cova dos leões. Deus ele estava com José, mas José não foi livre da prisão. Deus ele estava com Elias, mas Elias não foi livre da ameaça de Jezebel. Ou seja, Deus está com você, não vai te livrar dos processos necessários e devidos, mas Ele vai te dar ferramentas e estratégias, porque não é sobre o ambiente exterior, não é sobre o que está acontecendo comigo no ambiente externo, mas é sobre a reunião que eu tenho dentro, é sobre aquilo que eu carrego dentro de mim, é sobre eu saber o meu propósito, e mesmo eu sabendo do meu propósito, não me livra dos processos. O importante é eu entender que tem processos que Deus quer que eu esteja dentro dele. O importante é eu saber que é preciso, é necessário eu estar pronto até o último dia. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. O capítulo é de 39. Quando você achar, você vai até o verso de número 2. Glória a Deus, aleluias. 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 Glória a Deus. Quem achou dar glória a Deus bem forte aí? Vamos lá. Gênesis 39, o verso de número 2. Está escrito assim: Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José. Em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Vamos lá até o verso de número 21. Amém? Amém? Diz assim: Contudo, Yahvé, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Contudo, Yahvé, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Ou seja, não importa se é dentro de um palácio ou se é dentro de uma prisão. O importante é você entender quem está com você. Porque dentro de um palácio, José, ele passou tribulações e perseguições. E dentro de uma prisão, ele foi acolhido. Você consegue entender? Vamos lá, pode colocar a Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento. Vamos lá, vamos lá. Não deixe o culto ficar parecendo com o culto de quarta-feira. Vamos lá. Glória a Deus, aleluias.
Coloca a mão sobre o seu coração, você que pode. Existe um ambiente onde que Deus ele constrói as coisas. Ele tem falado demais comigo. E tudo que Deus constrói para nós, tudo que Deus constrói com você e para você, é um ambiente chamado alegria. Quando você começa a gerar a substância da alegria dentro de você, você tem um poder criativo muito grande. Quando é gerado em você a alegria da salvação, agora você tem um poder, agora você tem algo que os normais não têm. Nós não somos normais. É por isso que Satanás ele bate tanto nas suas emoções. É por isso que Satanás ele bate tanto para que você fique meio depressivo, para que você fique meio duvidoso, para que você fique meio incrédulo, para que você saia dessa esfera de alegria. Porque lá nessa esfera de alegria, quando você chega no ambiente de trabalho, porque você está alegre que conseguiu um trabalho, que você vai ter ideia que os outros lá não tiveram. É dentro desse ambiente, quando você encontra alguém e você quer formar uma família, que você vai criar sonhos e vai acontecer as coisas. Mas é no meio dos processos que vem a tristeza, é no meio dos processos que vem as indecisões, e aí passa-se a agora você gerar coisas ruins. Vamos lá, Deus, nós estamos aqui, Pai amado, e nós queremos, Pai amado, entrar nessa atmosfera a qual o Senhor tem para nós, Senhor. Meu Deus, e às vezes, Pai amado, o barulho da multidão, às vezes, Pai amado, o barulho do mundo, ele nos pega. Às vezes, Pai amado, nós somos atropelados, às vezes nós somos, Pai amado, pego por um sentimento a qual não te agrega nada, Senhor. Nós pedimos, Pai amado, que a Tua glória, Teu caboide, Senhor, venha de encontro conosco nessa noite. E que nós sejamos, Pai amado, resgatados, Senhor, para a Tua esfera, Pai amado. Que todo medo, toda incredulidade, tudo aquilo que nós achamos que esteja faltando, Senhor, não venha, Pai amado, nos paralisar, não venha, Senhor, de alguma maneira, Senhor, nos tirar do centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Quando nós paramos para ver a história de José, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Porque José, a história dele é gostosa de ser lida. Começa ali no capítulo 37 de Gênesis, e você passa a ler a história dele e você se vê em vários relatos. Porque é comum algumas coisas que acontecem com José acontecer conosco no nosso dia a dia. É claro que não é na mesma dimensão. É claro que não é na mesma proporção. Talvez para alguns até seja, mas hoje, no tempo que nós vemos, não é tão fácil de acontecer as coisas como aconteceram naquela época. Hoje nós temos os direitos humanos, hoje nós temos alguns direitos a qual o José ele não tinha na época. Mas tudo começou com José porque ele decidiu no coração dele dar uma resposta para Deus naqueles sonhos que foram projetados na mente dele. Às vezes nós falamos que nós não devemos contar os nossos sonhos. Mas eu quero que você entenda muito bem que quando Deus ele te dá um sonho, não importa para quem você contou. Porque aquele que te deu o sonho é aquele que garante a realização. Ou seja, o fabricante, ele garante a qualidade do produto dele, daquilo que ele faz. Quando você está dizendo, olha, Deus me deu um sonho, e você tem essas convicções, e você fala para alguém, você está falando para a redoma de testemunha sobre um Deus poderoso, e as pessoas vão poder acompanhar os processos para saber que existe esse Deus que deu o sonho e realiza sonhos. Agora, quando são sonhos pessoais, agora, quando são sonhos que você não tem convicção, guarde, escolha as pessoas para poder falar. Mas quando fala de reino, quando fala de estabelecer aquilo que Deus ele está direcionando, não tenha medo de falar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. A partir daquele dia que José declarou o sonho dele, a partir daquele dia que ele estava sentado à mesa, talvez em um café da manhã, e ele resolveu declarar aquele sonho, os irmãos deles não digeriram muito bem. Os irmãos dele olharam e falaram, não é possível você. Porque José, ele era o filho mais novo do pai. E ele era o filho mais velho da mãe. Por quê? Ele era o filho de Raquel. E de alguma maneira aquilo que José carregava fez com que ele se aproximasse mais do pai dele, sendo o mais favorito do pai. Por aquilo que ele carregava, por aquilo que ele compactuava com Deus. Tem pessoas que são mais atraentes que outras. E não é por causa de condições, não é por causa da aparência.
mas é por causa do brilho do Espírito de Deus. É por causa da alegria que ela carrega e ela contagia o ambiente. Eu consigo imaginar um José exatamente assim. Um José que era temente ao Senhor. Um José que o pai poderia contar sempre com ele. Um José que a bondade dele era tão grande que incomodava os irmãos. Um José que tinha tanta certeza da sua identidade. Tinha tanta certeza do Deus que era o pai dele. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que ele falou: eu quero esse Deus comigo também. Eu quero esse Deus acrescentando todos os dias da minha vida. E ele sonhava por esses dias a qual ele iria se encontrar com Deus. Isso fazia com que os irmãos dele, a qual queria viver uma vida completamente aonde que o Senhor não tinha controle, aonde eles eram o Senhor da vida deles. Isso gerava um certo incômodo. Isso gerava um certo medo neles. Então eles são motivados por uma grande energia negativa. E é o primeiro princípio que eu gostaria de deixar nessa noite aqui para você. Não tome decisões carregado de energias negativas. Não tome decisões quando você está com as suas emoções abaladas, quando você está sendo dirigido por uma forte emoção de ódio, um forte sentimento de raiva, quando você está com um forte sentimento de frustração. Aqueles irmãos dele carregavam um ódio muito grande. Naquele dia, José foi para levar alimento para eles. Naquele dia, José foi para saber como é que eles estavam. E quando eles olham José, a primeira coisa que eles falam um com o outro é: olha quem já vem o sonhador. Sabe por quê? Tudo aquilo que você cria na esfera da alegria, o Senhor, Ele constrói. Tudo aquilo que você vive na esfera da alegria, tudo aquilo que você... Eu não sei como é a maior parte do seu dia. Se você passa dias atribulados, se você passa dias amedrontados, se você passa dias onde você não tem convicção de nada, mas é como se fosse uma pressão o tempo todo sobre você. É como se fosse aquela sensação que a qualquer hora fosse acontecer algo ruim. Como se você fosse receber uma ligação ruim, como se não desse, como se você fosse demitido a qualquer minuto. Só que você começa a criar aquilo que você sente. Você começa a atrair tudo aquilo que você sente, porque você recebeu do Senhor um espírito criacional. Eu estou pregando isso há vários dias para que você entenda. É por isso que esse sentimento de medo o tempo todo é carregado sobre você. Porque os nossos inimigos, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, é contra todos os principados e potestades. Satanás o tempo todo fica com flechas lançando sobre nós, flechas de medos, flechas de dúvidas, flechas de incertezas, flechas de inseguranças, flechas de que coisas não acontecerão, para que nós não consigamos entrar na esfera da alegria de Deus, na esfera da realização de Deus. Enquanto você estiver na esfera do medo, na esfera da insegurança, Satanás sabe que ele está no controle. Porque quando você está nessa esfera, quer dizer que você não está na esfera da confiança. Quer dizer que você não está na esfera da proteção do Senhor. Quer dizer que você entende que você não está debaixo da sombra do Onipotente. Quer dizer que você entende que você não está debaixo das asas do Senhor. Quer dizer que você entende que você expulsou o Senhor da mesa de reunião, aonde Ele ceia, aonde Ele faz festa com você. Quer dizer que a incerteza fez com que você impulsionasse Cristo para fora. Tem alguém aqui comigo? Mas a partir do momento que você entende que o Senhor está com você e os processos é necessário, a partir do momento que você entende o seu propósito, você sabe que é apenas uma questão de tempo, porque as coisas acontecerão por causa do garantidor, por causa daquele que prometeu, por causa daquele que promove, por causa daquele que é, por causa daquele que já era, por causa daquele que sempre será. Quando eu entendo essa esfera, eu não tenho medo, porque eu não sou predominado por esse sentimento. Eu te pergunto mais uma vez, qual é o sentimento que predomina dentro de você durante o dia? Parando para pensar agora, de todos os dias, como chega a sua manhã, ao seu acordar, como tem sido os teus últimos sonhos, são os pesadelos seguidos de pesadelos, incertezas seguidas de incertezas, medos seguidos de medos. Você acorda completamente cansado,
como se aquelas 6 ou 8 horas não coubesse e você não conseguiu acordar descansado o suficiente. O que é que você faz quando você acorda, quando os pensamentos chegam até você? Está na hora de você começar a cancelar os pensamentos negativos da sua mente. Está na hora de você começar a gerar sentimentos de certeza do abraço do Senhor, do cuidado dEle. Ele diz que já deu ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele diz que o maior que está em nós do que o que está no mundo. Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E quando eu acordo, eu sei que tem anjos esperando para que eu acorde bem. Quando eu acordo, eu sei que o Senhor está aguardando para poder falar comigo. Quando eu acordo, eu sei que os pensamentos ruins chegam, eu falo, eu cancelo em nome de Jesus. Meu dia será produtivo. Meu dia será ótimo. Porque todo dia que eu acordava e colocava o pé ao chão, eu trazia tudo aquilo de medo. E parecia que os meus medos, e eu falava, cara, como eu tenho uma boa leitura de dia. Como eu tenho uma boa leitura, como eu sei que vai acontecer o meu dia, porque eu acordei sentindo isso. Não precisava acontecer aquilo, mas eu, através dos meus medos, eu gerei, e aquelas coisas ruins aconteceu aquele dia. Então quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso criar um dia novo, eu preciso criar um dia de alegria, eu preciso criar um dia produtivo, porque eu tenho um Deus comigo. Isso faz com que eu seja diferente, isso faz com que eu proporcione um dia bom para as pessoas. Isso faz com que eu tenha um dia bom para as pessoas, porque não é sobre o que acontece no externo, é sobre o que acontece no interno. Não tenho medo nem problema com leões. Deus falou, olha Daniel, você não vai ter o conforto da sua cama, mas você vai ter o conforto da presença dos meus anjos contigo. Você não vai ter o conforto da sua cama, mas você vai ter a presença dos leões próximo a você, mas nada te acontecerá. Agora, quando eu entendo isso, eu não vou reclamar dos leões. Eu não vou reclamar porque eu não dormi na minha cama quente. Eu não vou reclamar porque eu não estava debaixo do meu edredom. Mas eu sei que eu precisava passar por um processo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu preciso escrever cartas, se é dentro das prisões de Roma, ou se é dentro de uma igreja, ou se é dentro de um quarto, ou se é apenas em cima de uma escrivania. Eu não sei como será, mas eu sei sobre o propósito, e eu não vou me perder no processo. E as pessoas acham que o propósito livra ela dos processos. José saber o propósito não fez diferença no processo. Tem pessoas querendo saber seu propósito de vida para saber se vale a pena o preço a ser pago. Quando eu vejo Juliano Som cantando, vai valer a pena mesmo. Esse hino ele tem um grande peso na minha vida. Porque o meu vai valer a pena, ele pode ser a simples problema do meu dia a dia. Ou pode ser um problema muito maior. Mas o valer a pena é sobre quem está dizendo que vai valer a pena. É sobre o que está me esperando no final. É sobre eu entender que eu tenho o poder de ligar e desligar uma chave aqui na terra. Você para ver o jornal e você vê pessoas que eram altamente calmas, cometendo assassinatos. Você abre o jornal, você liga a televisão e você vê pessoas assim, não, mas ele era completamente compreensível e do nada ele tomou aquela decisão, porque ele tomou uma decisão cansado, ele tomou uma decisão onde que ele foi frustrado, ele tomou uma decisão onde que ele estava com raiva, ele tomou uma decisão quando ele estava com medo. Você precisa ser um analista das suas emoções. Você precisa entender que existe um controle na sua respiração. Você precisa entender que existe um controle dos seus pensamentos. Você precisa entender que você é um humano guiado por Deus. As pessoas estão desesperadas o tempo todo, quando as soluções estão à frente, está dentro delas. As pessoas não estão mais parando para segurar a mão do Senhor. Ela quer apenas que as coisas aconteçam. Segundo princípio que eu deixo para você aqui essa noite. Seja íntegro. Tenha uma identidade, seja íntegro. José, ele era alguém assim que ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta certeza daquilo que o Senhor aguardava para ele, que ele preferiu se manter de pé.
Eu vou te dizer um negócio, às vezes o preço vai ser muito alto para você manter a sua integridade. Às vezes você vai olhar e vai dizer até assim, não vale a pena pagar este preço. Então você vai dizer assim, vale a pena se desbandear. Talvez você vai dizer assim, vale a pena, porque eu sou humano e todos erram. Mas eu te digo algo nessa noite aqui. Quando você se mantém íntegro, Deus ele permanece com você. Sabe por quê? José, ele não deixou as emoções dele descer como uma doença ao coração dele. José ele não deixou as emoções dele entrar como uma doença nos seus ossos. José não deixou com que as emoções dele fizessem com que ele se tornasse alguém amargurado. Não, para Deus estar com José, José ele tinha que estar emanando uma energia muito boa. José ele tinha que estar emanando um amor muito forte. Ele chega na casa de Potifar e ele começa a fazer as coisas e o chefe olha assim e fala, quem é esse cara? Eu já tentei plantar ali, nada nasceu. Ele só colocou a mão e as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a frutificar. Quem é este homem? Sempre tentei construir uma casa naquele lugar e nunca deu certo. Quem é este homem? Sempre tentei cavar uma cisterna naquele lugar e nunca deu água. Era o que José fazia, como fazia, o que ele carregava. E Deus estava com José dentro da casa de Potifar. Processos. Aquilo que eu vou emanar, aquilo que vai sair de mim. O resultado das minhas reações é aquilo que exatamente eu sou. Não aquilo que eu gostaria de ser. Você não pratica o mal porque você apenas estava com raiva. Você tem que entender o que é que está dentro de você. A Bíblia diz, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. José ele foi preso injustamente. Apenas por causa de uma cilada, apenas por causa de um resultado. Mas eu quero que você entenda. Deus estava com José. Talvez José poderia reclamar no coração dele. Deus, tu estava comigo, tu viu que eu fui inocente, tu nada fez. Mas eram necessárias as etapas dos processos. Era necessário ele entrar em um palácio. Era necessário ele passar por uma prisão. José foi preso injustamente, mas ele foi solto. E não apenas solto, ele se tornou governador. Por aquilo que Deus entregou, a revelação dos sonhos, por aquilo que Deus deu para ele, ele podia interpretar, ele podia falar sobre os sonhos. O rei olha para ele e fala, diz, ei, o único que será maior que você será eu no trono, mas em outras coisas você está à frente até de mim. Por quê? Porque só José podia governar. O rei não tinha o poder de interpretar, o rei não tinha o poder de decifrar os sonhos, mas foi dado a José. Deus liberou os códigos precisos. Deus falou, essa linguagem só você entenderá, essa linguagem só você conseguirá falar, esse tempo só você estará preparado. Agora imagina um José completamente complexado. Imagina um José completamente sentindo pisoteado, sentindo que ele fazia tudo e nada dava certo, sentia que ele fazia tudo e ele sempre era rejeitado. Imagina, quem tentou matar José, quem vendeu José como escravo, foram os próprios irmãos dele, não foram os inimigos, foram o sangue do sangue, as pessoas que dividiam a casa com ele. Um menino que saiu para poder alimentar os irmãos, e tudo que ele recebe nas costas dele são 11 mãos empurrando ele à cisterna. Tudo que ele recebe é palavra dizendo, aí você não é o sonhador, então sai dessa cisterna. Tudo que ele vê é os irmãos olhando para ele e falando, é melhor ainda o que nós podemos fazer com ele. Vamos vendê-lo para os ismaelitas por apenas 20 moedas de prata. Vamos vender e tirar algum lucro dele. Te digo algo nessa noite. Vale a pena você se esforçar para você estabelecer o reino de Deus. Vale a pena. Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Vamos lá, já estou encerrando. Existe um poder da restauração a partir do momento que você libera um perdão. Existe um poder muito grande no perdão.
Os irmãos de José achou que encontrou uma solução no dia que resolveram vendê-lo. Não, vou resolver o problema da minha vida agora como? Vamos matá-lo. Não, o outro diz, não vamos fazer isso, ele é sangue do nosso sangue, vamos vendê-lo como escravo. Eles saíram com aquele sentimento. Sabe, naquele momento eles saíram porque eles estavam tomando decisão por uma forte emoção. Então eles saíram e começaram, quando eles chegaram em casa, estava o pai dele lá. E tudo que eles tinham na mente deles era, nós resolvemos o problema só no caminho, mas quando chegou diante do pai deles, tudo que veio sobre ele foi um peso muito grande. Sabe quanto tempo eles guardaram isso? 20 anos. 20 anos muitas coisas não aconteceu na vida deles. Por quê? Porque eles estavam liberando energias de uma forte emoção, de um forte remorso. Os sonhos e a noite daqueles homens não eram boas. Porque eles sabiam que praticaram um mal muito grande lá atrás. 20 anos guardando no coração dele aquela amargura. 20 anos, a qual ele passou, 3 ou 4 dias de caminhada, dizendo, resolvemos o problema da nossa vida, até chegar diante do pai e falou, desgraçamos a nossa vida. O pai dele triste, quase depressivo, todo dia esperando o retorno do filho, porque eles falaram, não, nosso irmão morreu. Pegaram a túnica, embebedaram num tanto de sangue, falaram aqui, o nosso irmão morreu. Mas existe um poder do perdão. 20 anos depois, José se encontra com eles. E José diz para eles, chegai-vos a mim, porque o Senhor me mandou à frente de vocês, para eu preparar o caminho. Alguém altamente resolvido. Imagina 20 anos José, se ele tivesse liberando, se ele tivesse pensando no dia da vingança, Deus não colocaria ele no governo. Deus não colocaria porque ele usaria o poder, ele usaria a força para destruir, ele usaria a força, ele usaria o poder para ele aumentar a quantidade de mal. Quantas pessoas não vivem porque ela está esperando alguém quebrar a cara para ela voltar a viver? Quantas pessoas não vivem porque ela está esperando alguém que um dia praticou o mal e nem lembra mais dela? Meu Deus, ele está bem, ela está bem. Só eu que quebro a cara, parece que não vale a pena. Quero te fazer um convite essa noite. Perdoe e volte a viver. Perdoe e comece a viver. Enquanto você estiver guardando, armazenando em você algum sentimento de morte, algum sentimento de vingança, de raiva, Deus ele sempre vai estar neutralizando os seus poderes. Você não vai usar o poder de Deus para poder paralisar a vida de outros. Você não vai usar o poder de Deus para gerar maus, danos, causas negativas em outras pessoas. Só que quando o poder de Deus neutraliza para que isso não aconteça, também neutraliza para que as bênçãos do Senhor cheguem no seu lar. Para que os propósitos, para que os milagres cheguem na sua casa também. Os irmãos de José confessaram quando viram José, não, nós fizemos, nós se arrependemos amargamente, como nós queríamos ter te encontrado antes, foram 20 anos, meu irmão, queremos o teu perdão. E naquele momento, num abraço, houve uma aliança novamente, houve um derramar de poder naquele lugar, você consegue entender? Não é porque os irmãos mereciam, mas era por causa daquilo que José carregava. Eu te pergunto nessa noite, você acredita ainda na restauração da sua família? Você acredita ainda no poder da restauração lá na sua casa, na casa dos seus irmãos, onde estão perdidos, onde estão desacreditados, onde estão incrédulos, estão quase se tornando ateus, onde estão se desbandeando talvez para outra religião, onde estão negando Cristo e zombando da igreja talvez? Você acredita no poder da restauração? Você acredita no milagre da restauração da sua família? Você acredita que esse poder pode ser emanado? Eu digo para você nessa noite, vale a pena você alinhar a sua vida. Vale a pena você alinhar a sua vida, porque vai chegar. E o último princípio que eu gostaria de deixar nessa noite é: saber o nosso propósito não nos desviará do processo. Saber o nosso propósito não nos desviará do nosso processo.
Mas o importante é se manter firme na fé. O importante é que pode passar os céus, pode passar as águas. Eu uso um exemplo muito bobo. Hoje eu treino há mais de 14 anos. Eu já tive mais de 30 parceiros de academia. Sabe que eu estou falando algo tão bobo? Porque não é sobre as pessoas que vão comigo, é sobre o objetivo e aonde eu quero chegar. Tem alguém entendendo? Na fé é a mesma coisa. Quantas pessoas caminharão e quantas pessoas ficarão para trás? Quantas pessoas tiveram no nosso lado segurando uma espada? Quantas pessoas talvez colocou um escudo numa hora que nós iríamos receber uma facada, nós iríamos receber uma espadada e aquela pessoa protegeu? E hoje você olha para a pessoa e ela está com a sua espada jogada ao chão, ela não sabe nem onde está o escudo dela. E aí você vai jogar a sua espada também? E aí você vai jogar o seu escudo também? E se alinhar ela, vamos ficar nós dois desprotegidos. Não existe prazer na guerra, mas existe prazer na vitória. Existe prazer na bandeira que nós levantamos. Existe prazer naquilo que nós representamos. Existe prazer no Senhor a qual nos chamou para a guerra. Existe prazer naquele que diz que estaria conosco todos os dias. Não é sobre saber o propósito apenas, mas é sobre entender que eu passarei no processo. É saber que eu posso confiar em Deus. É saber que eu posso ajudar as pessoas que estão próximas. É saber que eu tenho uma identidade. É saber aquilo que eu sou. É saber que eu não posso ficar dando resposta de acordo com o que eu estou sentindo, com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo. É sobre quem me chamou para a batalha. É sobre quem me chamou para a guerra. É sobre eu entender que eu estou no propósito. Deus não escolheu José porque José era o melhor entre os irmãos. Deus escolheu José porque José resolveu permanecer com Deus. José permaneceu e ir até o fim. José resolveu permanecer. José resolveu assumir a identidade. Não importa o que aconteça, eu estarei firme, eu estarei seguro, eu não desistirei. Não importa se será com Zuleika, não importa se será dentro da casa de Potifar, não importa se será dentro da prisão. O que importa é os sonhos. O que importa é aquele que me gerou o sonho. O que importa é que eu chegarei até o final, lutando, suando, sangrando, mas eu vencerei a cruz. Eu vencerei a cruz. A certeza de Jesus da cruz. O maior medo de Jesus era que ele não conseguisse vencer aquela cruz. Por quê? Fatores exteriores. Porque o medo dele não era com que a cruz fosse mudado o processo, mas era saber que ele recebeu uma missão do Pai, ele precisava executar. Quando eu olho para a Bíblia, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Quando olho para a Bíblia e vejo que Jesus ele conseguiu vencer. Quando olho para a Bíblia e sei que Jesus passou tudo. Quando olho para a Bíblia e vejo que Jesus ele esteve sozinho no momento que ele precisava tanto. No momento que ele grita, no momento que ele pede ajuda. No momento que ele fala da fraqueza. No momento que ele fala que ele está precisando de ser cuidado. No momento que ele diz, ei, não estou suportando. No momento que ele olha e diz, Pedro, Tiago, João, permaneçam comigo. Pedro, Tiago, João, nem sequer por uma hora vocês podem orar. Ele tinha terminado de falar para Pedro, Pedro, eu passei a noite orando por você. Pedro, Satanás tentou te peneirar e eu permaneci em batalha com você. No dia seguinte tinha uma cruz para ele, mas ele disse, eu passei a noite batalhando por você. Ele disse, Pedro, ore apenas por uma hora, e Pedro não consegue. Sobre identidades. Mas ele conhecendo o coração de Pedro, ele conhecendo o processo, ele não se frustrou com Pedro. Mas ele estava dizendo, Pedro, eu quero que você permaneça. Porque o que está por vir é muito maior do que aquilo que está acontecendo. Pedro, Satanás, ele tentou te peneirar. Sabe o que é peneirar? Era um pecado que Pedro cometeria, que seria tão grande, que seria exposto ao ponto dele ter uma vergonha e não conseguir voltar para o lugar dele. Você consegue entender? Então Jesus estava dizendo, eu estou te guardando, eu estou te poupando. Eu estou segurando, porque depois eu precisarei de você. Porque depois eu conto com você. Depois você será necessário no propósito. Depois existe algo a ser executado pelas suas mãos, pelos seus lábios. Quando eu entendo tudo isso, eu sei que não é sobre aquilo que eu apenas
gostaria de estar fazendo, mas é sobre o tamanho do propósito, é sobre quem está chamando, é sobre a disposição de onde eu quero chegar, é sobre eu entender que eu preciso ser reconfigurado. Não é sobre eu aprender a manipular as situações, não é sobre eu começar a me adaptar às situações, mas é sobre eu ser transformado, porque quando eu sou transformado, quando eu sou reconfigurado, eu fico no padrão de Jesus. Então não importa o que aconteça, não é apenas algo que eu estou simulando para poder chegar em algum lugar, mas é sobre eu entender o tamanho do preço, e não importa se custará a minha vida, não importa se custará a minha saúde, não importa se custará pessoas. Porque a partir do momento que eu não condiciono, a partir do momento que eu não dependo desses fatores, Deus, Ele pode me usar em todas as esferas. Porque o propósito da vida é isso. Coisas passarão, coisas perderemos, lugares serão privados, lugares podem ser tomados, pessoas mudam. Você consegue entender? Coisas podem ser tomadas, mas o que importa é a minha essência, é aquilo que eu estou emanando, é aquilo que eu sou, é aquilo que Deus disse que eu sou, é aquilo que eu sei que sou, e eu posso ser tocado, eu posso ser mudado por esse Deus, e Ele quer mudar, e Ele quer tocar, Ele quer transformar, Ele quer mexer na sua esfera que foi completamente contaminada por um mundo perdido, por um mundo cheio de egoísmo, cheio de egocentrismo, um mundo que briga pelos seus próprios ideais, pelos seus próprios sonhos, pelas suas próprias identidades. Eu quero te convidar essa noite a você lutar pela sua identidade, lutar de fato, você saber quem você é, se olhar para você e falar: eu sou egoísta, eu preciso ser tratado. O problema é quando você entende quem você é na esfera que você quer entender, e você consegue encontrar fatores exteriores para você não ser aquilo que Deus disse que você pode ser. Ah, eu sou ruim assim porque eu fui muito magoado na minha infância. Ah, eu sou um cavalo assim, eu sou mal educado assim porque um dia me trataram mal e eu não sei mais ser pessoas boas, não sei mais ser uma pessoa boa. Enquanto você tiver esses argumentos, você não chegará a lugar algum. Mas um dia que você puder falar: eu era cego e agora eu vejo. Eu estava nu e agora estou vestido. Estava perdido e agora eu me encontrei. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado de filho. Ele não voltou para casa dizendo: olha, eu estava indo bem, mas a crise veio e tomou tudo o que eu tinha. Ele não voltou para casa dizendo: olha, me roubaram. Não, ele falou: eu falhei, eu errei. Eu quero só aqui estar próximo, não preciso nem mais ser chamado de filho. A sua presença já é suficiente. Ser um escravo na tua fazenda, ser um escravo na tua casa é o suficiente. Mas Ele te amou primeiro. E quando eu consigo olhar para esse amor incondicional dele, dizendo que é independente do meu resultado, Ele continua me amando, porque a esfera dele é uma esfera do amor, sem ressentimentos. Quando eu entendo que Ele sabe todas as minhas limitações, todas as minhas fraquezas, todas as minhas preguiças, todos os meus medos, e mesmo assim Ele me ama e investe tudo que Ele pode na esfera que eu suporto, porque Deus queria e poderia fazer muito mais por você, entenda isso, mas a sua esfera só suporta essa atmosfera. Eu conheço uma pessoa que ela um tempo atrás era alguém muito alegre, era alguém muito animada e carregava uma esfera muito boa. Passou a trabalhar e se tornou alguém completamente pesada, passou a ser alguém completamente sobrecarregada. E há um tempo atrás essa pessoa, ela estava de férias e quando eu fui visitar, aquela pessoa estava novamente alegre, aquela pessoa estava novamente descansada. Aí eu olhei e falei: olha, essa pessoa voltou. E logo depois que ela retornou das férias, que ela voltou a trabalhar novamente, ela começou a ser aquela pessoa pesada. Por quê? Porque tem pessoas que não podem nem ter a alegria de ter um trabalho.
Você consegue entender? Tem pessoas que Deus não pode nem abençoar, porque ela começa a carregar uma esfera ruim, ela não consegue dividir as coisas. Ela não tem a sabedoria administrativa, emocional. Ou seja, ela cria aquilo que ela vê, ela cria aquilo que ela ouve, e ela agora começa a ser um câncer para os filhos, começa a ser um câncer para os pais, começa a ser um câncer na igreja, começa a ser um câncer no trabalho. Porque acha que o tempo todo está sobrecarregado, acha que está fazendo demais. Aí Deus vai lá e tem que fechar torneiras. Deus nunca quis um desempregado, Deus nunca quis uma pessoa sobrecarregada, mas você não soube administrar, e o bem maior dele é você passar algumas diversidades e dificuldades, mas você ter uma identidade. Você consegue entender? Não é que Deus me proibiu de eu ter um trabalho, não é que Deus me proibiu de alguns lugares, mas a minha imaturidade, o meu medo faz com que Ele feche torneiras, faz com que Ele feche portas. Porque eu não sei administrar, eu não sei lidar com os meus sentimentos, com os meus medos e com as minhas inseguranças, porque eu não quero a minha identidade. Você consegue entender? Mas a partir do momento que eu sei lidar com essas coisas, Deus ele vai só aumentando a responsabilidade, porque isso não faz com que eu feche, porque eu estou ainda na esfera da alegria. As bênçãos não podem se tornar pesos e maldição na minha casa. As bênçãos é para gerar mais alegria, é para gerar mais prosperidade, é para gerar mais vida. Que o Senhor Deus te abençoe. Repense na sua identidade. Repense. Coisas acontecem quando você diz um sim e um não. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Ramadã cantora lorabada basso. Ramadã cantora lorabada